Olá, Fátima Araújo, canal Agir Consciente, como vai você? Passando aqui para mais uma transmissão, que ótimo ter você aí do outro lado, nesse canal, assistindo, escutando. Bom demais falar contigo, pessoa ocupada. Você que já me ouviu falar aqui sobre Eneagrama, já se perguntou assim, poxa, eu quero saber mais sobre essa ferramenta de autoconhecimento, mas como é que eu sei qual que é o meu tipo? Como é que eu faço para saber? Tenho essa curiosidade. Você já se viu perguntando sobre isso? Então, segura aí, é com você realmente que eu quero falar. Podemos ter um dedo de prosa? Prometo que será rápido, porém será uma reflexão com 4 dicas que eu vou falar rapidamente sobre elas, porque logo terá mais conteúdo aqui nesse mesmo canal falando mais sobre essas ferramentas. Hoje eu quero só deixar aquele gostinho de quero mais, só dar umas pinceladas. E aí eu trago para você uma experiência minha mesmo. Há vários anos, quando eu comecei a estudar sobre essa ferramenta, eu lembro que em um dos cursos que eu fiz, quando a professora falou do tipo no qual eu mais me identifiquei, que tem uma porção maior em mim, eu comentei com ela depois no intervalo, falei, poxa, como assim? Quem falou de mim para você? Porque quando ela começou a apresentar assim sobre aquele tipo, começou a falar as características, eu simplesmente tive uma crise de riso. Eu fiquei me contendo, assim, esfregando lá mesmo assim no assento as costas, assim, não parava na cadeira. Eu falei, poxa gente, como assim? Ali é eu. Então, e é eu não por conta das características positivas, mas também e principalmente por causa das negativas. Olha que coisa mais louca, mais estranha. Pois bem, vamos lá. Então, hoje é uma conversa para te dizer de 4 dicas infalíveis para você, para te ajudar a pensar assim, poxa, eu acho que eu me encaixo mais nesse aí. É nesse tipo que tem mais ênfase no meu comportamento. Não necessariamente seja exatamente ele, porque na medida que você vai vivenciando, eu nem vou falar estudando, porque só estudar não chega, na medida que você sente, que você vivencia aquilo que é falado, você vai, poxa, é mais aqui que eu me sinto confortável. Então, a primeira dica, eu já até falei sobre ela no meu exemplo, que é aquelas características, que mais falam ou que mais mexem com você, que mais te incomodam. Aquela que você fala assim, poxa, mas quem é que falou para essa pessoa que eu sou desse jeito? Poxa, mas como assim? Essa pessoa sou eu, esse cara sou eu. Literalmente é isso. Agora tem uma questão aqui, ó. Se você se vê nessa condição só pelas características positivas, do tipo, eu sou boa gente, esse tipo adivinha o que a outra pessoa deseja, esse outro. Se você se vê só por esse motivo, provavelmente você não é daquele tipo. Olha que estranho. Provavelmente você não seja. Agora, se além das características positivas você ouvir algo que tipo assim, doer, que mexer com você, que ficar parecendo assim, nossa, mas como é que essa pessoa sabe tanto da minha vida? Nossa, eu realmente sou assim, mas eu não tinha parado para pensar sobre isso, esse lado sombra meu. Então, se vier também esse sentimento, quando você ouvir falar de determinado tipo, pode ser que você seja realmente desse eneatipo, ou desse tipo de personalidade. Lembrando que o tipo, ele é da personalidade. Só que além da personalidade, você tem a essência. Aí na essência você é você mesmo.
Na personalidade é que você foi se constituindo para poder atender uma sociedade, para atender os cuidadores, geralmente os pais ou avós, para atender lá o grupo que você se encaixou na sua adolescência, para poder atender o grupo de jovens, para poder se encaixar no mercado de trabalho. São essas camadas que vão sendo colocadas sobre a essência. Mas sobre isso eu falei em outro vídeo, ou melhor, em outra transmissão, porque não são somente vídeos. Mas agora a ideia é só deixar essas 4 dicas e falar rapidamente sobre elas. Bom, então a segunda dica é você se lembrar de quando você tinha de 18 a 20 e poucos anos. Isso considerando que hoje você tem bem mais, né? Uma pessoa madura, pessoa ocupada. Então, lembra aí como que você era quando você tinha de 18 a 20 e poucos anos. Porque nessa época você ainda não estava nem aí para as outras pessoas. Você, até então, por mais que lá na infância teve muita investida dos cuidadores em, tipo assim, cala a boca, imagina, ó, seu pirralho, você não sabe o que está falando. Por mais que tenha acontecido isso, nessa idade de 18 a 20 e poucos anos, você estava assim, ou está, se você tiver essa idade, no auge do que você realmente é. E é por isso que é chamado de rebelde, de desobediente, que é aí da infância para a juventude, é chamado de que não ouve os pais, porque nesse período, além de toda a influência externa, não vou entrar nessa questão agora, de repente você esteve ou está em um grupo que interfere nesse comportamento, mas exceto isso é porque você está na essência do que você realmente é. E se você hoje tem 30, 40, 50, 60 ou mais anos, pensa em como você era naquela ocasião. Porque isso dirá muito sobre o seu eneatipo. Pode ser que hoje você tenha tantas capas aí, tantas cascas sobre essa cebola chamada essência, que você perdeu um tanto daquilo que você era quando tinha essa idade. Então essa é a segunda dica. A terceira dica é focar nas características centrais de cada tipo. Eu não vou falar sobre elas agora, porque essa transmissão ela antecede justamente o início para transmissões posteriores, o início da fala de cada tipo, que ainda assim será uma fala apenas de algumas características. Aos poucos, esse canal vai trazendo mais informações sobre cada um desses. Sem falar que cada tipo desse tem mais 3 e mais 3, então assim, na verdade, no final tem muita coisa mais para poder tratarmos aqui, eu e você, a respeito desse assunto. Então, na hora que você estiver ouvindo sobre os eneatipos de 1 a 9, lembrando que esses números são apenas para direcionar as informações, as características de cada um. Quando isso acontecer, preste atenção nas características centrais, na matriz, assim, eu vou chamar aqui, veio esse termo agora, na matriz que descreve cada eneatipo. Porque você verá depois que tem, tipo assim, um 5, um tipo 5 com uma asa no 4 com uma asa no 6, ou com uma... Percebe? Então, assim, isso vai destrinchando, vai pegando característica de um e do outro. Mas pensa nas características centrais do 5, por exemplo. Então, fique bem atento a isso. Essa é a terceira dica. E a quarta dica é prestar atenção nas motivações. Eu vou pegar o exemplo do 5 novamente. A motivação do 5 é entender, é o entendimento. O 5 é o que ele faz, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele age e reage, tudo focado, conduzindo para o entendimento. Ele quer entender o mundo, ele quer entender melhor sobre um assunto, é entendimento, é entender, que é o verbo que ele conjuga, esse tipo 5. E aí cada tipo tem a sua motivação.
Então, uma quarta e última dica é você, sim, prestar atenção no que motiva, o que move para a ação um determinado tipo. Porque aí são pistas, é mais uma pista que, assim, poderosa, infalível, para você de fato saber ou se aproximar. Não quer dizer que você precise logo, eu preciso encontrar meu tipo, eu vou buscar na internet um teste para eu fazer. Se eu puder sugerir algo para você agora, ou até pedir algo, é que você não faça teste. Não. O Eneagrama, ele é para ser vivenciado, para ser experienciado. A cada informação que você tem sobre os eneatipos, ou sobre os desmembramentos deles, ou sobre o caminho de evolução, caminho de involução, nós falaremos depois mais sobre isso. Tem termos, tem nomes diferentes também, tem autores que falam a mesma coisa com outras palavras, com outros nomes, mas agora é mais bem começo mesmo. Então, se você fizer um teste, o que pode acontecer? Você vai, primeiro, responder, medir conforme a sua convenção e conforme o seu momento atual. E o seu momento atual não significa que represente todos os momentos que você vive. Então é interessante você realmente experienciar o Eneagrama. Ele é sim uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Eu vejo como uma iniciativa de autocuidado assim genuína, é você ficar atenta às suas emoções, aos seus sentimentos, à maneira como você age e reage. Pelo menos assim, para a minha pessoa, fez total diferença na minha vida. Eu fui uma pessoa antes, vários anos, de conhecer o Eneagrama e me tornei aos poucos e continuo nessa caminhada do após o Eneagrama ou na vivência dele. E é por isso também que eu quis trazer neste canal informações a respeito, porque eu quero compartilhar com você um pouco do tanto que eu estudei a respeito, mas principalmente do tanto que eu vivenciei. E eu convido você também para esse movimento. Tudo bem? Então, se esse conteúdo começou a fazer sentido para você, ou já vem complementando o que você já viu aqui a respeito, o convite é: compartilha. Envia para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, tá esperando o quê? Se inscreve, segue, comenta, me segue em outras redes sociais, no Instagram fatimaraújo.com.br, tem o link para as demais redes sociais e nos vemos já, logo, em outra conversação, em outra conversa para a ação. Grande abraço, abraço virtual e até já, até daqui a pouco. Tchau, tchau!